A promessa da vinda do Espírito Santo. Texto áureo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, versículo 1. Verdade prática. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Objetivos da lição: ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, mostrar o cumprimento da promessa do Espírito Santo e falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Texto de referência: Atos capítulo 2, versículo 14 ao 17. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Leituras complementares. Isaías 44, versículo 3. O profeta Isaías e a promessa do Espírito Santo. Ezequiel 39, versículo 29. O profeta Ezequiel e a promessa do Espírito Santo. Zacarias 12, 10. O profeta Zacarias e a promessa do Espírito Santo. Lucas 24, 4. A promessa é para todos aqueles que creem. Atos 1, 4. Jesus confirmou a promessa do Pai. Atos 2, 39. A promessa de Deus é extensiva. Introdução. A promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje, devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas. Capítulo 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. Veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Assim, destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel, também identificado como o profeta do Pentecoste, João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza os detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. O pastor Amadeu dos Santos escreve, abre aspas, a expressão de Joel, e há de ser que depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, sugere uma verdadeira conversão com ligações entre os versículos 12 e 17. A ênfase profética do referido texto é uma chamada de responsabilidade, pois diz: convertei-vos a mim com jejuns e com choro e com pranto. Joel 2, versículo 12. E mais ainda, rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Joel 2, versículo 13. E também inclui: santificai a congregação, proclamai um dia de proibição. Joel 2, versículo 15.
Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Capítulo 2, versículo 16. Feito tudo isto, então certamente ocorreria o derramamento do Espírito Santo. Fecha aspas. Não há de ser por acaso que Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo com fogo. E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. Para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia de seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser elevado ao céu, assegurou que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois daqueles dias, como de fato aconteceu. A respeito desse despejo de Jesus para que sejamos batizados com o Espírito Santo, podemos dizer que continua ecoando. Ele quer, é o seu desejo, que todos os salvos sejam selados com o Espírito Santo. O dicionário bíblico Wycliffe diz, abre aspas, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus disse aos 12, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Com a chegada do Pentecostes, a igreja entrou nos últimos dias. Os escravos, os servos, assim como os livres e as mulheres, as filhas, assim como os homens, iriam agora profetizar. Os judeus de Creta e da Arábia ouviram falar das grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Fecha aspas. Após Jesus ter sido elevado ao céu, e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. Assim, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo conforme o plano de Deus, no qual homens e mulheres anunciam em toda parte a grandeza de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Jesus, exaltado agora à destra de Deus, juntamente ao Pai, derrama-lhes o Espírito Santo. Desse modo, o Espírito Santo prometido nos revela a presença de Jesus entre nós. Stanley Orton escreve, abre aspas, é difícil sugerir que um dos títulos ou propósitos do Espírito Santo seja mais importante que outro. Tudo que o Espírito Santo faz é vital para o reino de Deus. Há, no entanto, um propósito, uma função essencial do Espírito Santo, sem a qual tudo quanto se tem dito a respeito dele, até agora não passa de palavras vazias. O Espírito Santo é o penhor que garante nossa futura herança em Cristo. Fecha aspas. No capítulo 1, nós aprendemos que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino para o seu povo, revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Capítulo 2. A promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ao longo do Novo Testamento, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, entre tantas outras operações. Glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. Não restam dúvidas que a promessa que o Espírito Santo seria o nosso ensinador é verdadeira em nossa vida. Sobre essa verdade temos de nos situar e ser o Espírito Santo, pois é Ele quem nos auxilia a entendermos aquilo que lemos
e ele nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando aquele que crê em toda a verdade. Para conduzir nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade, e se estivermos preparados para ouvir, ele nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Stanley Orton diz, abre aspas, o Espírito Santo pode e irá ajudar a todos aqueles que creem em Jesus a interpretar e compreender corretamente a palavra de Deus e a sua obra contínua neste mundo. Ele nos levará a toda a verdade. Essa promessa, no entanto, exige também que cooperemos com o nosso esforço. Devemos ler com cuidado e com oração. Deus jamais teve a intenção de fazer da Bíblia um livro de difícil compreensão para o seu povo. Porém, se não nos dispusermos a cooperar com o Espírito Santo mediante o estudo e aplicação de regras sadias de interpretação, o nosso modo de entender a Bíblia, que é a nossa regra infalível de fé e conduta, ficará carregado de erros. O Espírito Santo nos levará a toda a verdade à medida que lemos e estudamos cuidadosamente a Bíblia sobre a sua orientação. Fecha aspas. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém ele promete deixar o Consolador para estar conosco para sempre. Sendo assim, é essencial entendermos que essas palavras de Jesus são uma bênção que precisamos dar sempre graças a Deus por ela, pois jamais ficaremos ou permaneceremos sós. O bispo primaz Manuel Ferreira escreve, abre aspas, precisamos conhecer o Espírito Santo, pois é ele quem nos leva a Jesus. Fica bem claro, portanto, que Deus o enviou para nos consolar em todas as nossas aflições, nos fortalecendo para que possamos resistir nos dias maus. Outro ponto que devemos ter em mente é que o Espírito Santo reside naquele que crê, a fim de ajudá-lo em sua caminhada cristã. Fecha aspas. Quantas pessoas conhecemos entre nossos familiares e em meio à nossa roda de amigos que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo? Todo aquele que se achega a Cristo tem a sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. A certeza deste pensamento se dá por entendermos que o Espírito Santo opera regeneração e renovação segundo a misericórdia de Deus. Por esta razão, não resista à ação do Espírito de Deus em sua vida, para que ela seja transformada pelo poder de Deus. A ação do Espírito Santo vai além de nos consolar. Ele nos auxilia, nos conduzindo em vitória sobre o pecado. Neste trajeto, a compreensão que devemos ter é que o Espírito Santo é um amigo primoroso, que nos auxilia quando necessitamos do socorro do alto. Com a sua ajuda, Deus transforma a vida do homem e da mulher, libertando do jugo do pecado e da opressão do mal. No capítulo 2, nós aprendemos que a virtude do Espírito Santo e a promessa que Deus fez a todos os seus filhos está disponível. Esta promessa do derramamento do Espírito é universal. Capítulo 3. O Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, conforme lemos em Atos capítulo 8, capítulo 10 e capítulo 19.
bem como também ao longo de toda a história da Igreja até os nossos dias, fazendo a diferença na adoração e no serviço no reino de Deus. Gutierre Siqueira, em sua obra O Espírito Santo e a Palavra, afirmou: a crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo, não existe pentecostalismo, nem com espiritualidade e nem com teologia. O batismo com o Espírito Santo para nós, os pentecostais, é o cumprimento da promessa do Pai desde o Antigo Testamento. Por isso me parece justo dizer que, com base nos escritos deixados nas Escrituras, podemos constatar que a obra do Espírito Santo é perceptível nos tempos antigos e em vários textos expostos no Antigo Testamento. Fecha aspas. Ezequias Soares diz, abre aspas, a promessa da vinda do Espírito Santo vem desde o Antigo Testamento, e dela falou João Batista e foi com certa frequência reiterada pelo Senhor Jesus. O discurso sobre a vinda do Consolador em João 16, versículo 8 ao 11, fala do relacionamento do Espírito Santo com o mundo, ou seja, com as pessoas em geral. Fecha aspas. Como já vimos, o Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Como nos mostra a Bíblia, na primeira aparição visível da Igreja, vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras, que está registrada em Atos 2. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão de ver que os cristãos que perseveraram fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes outorgava. Naquele ambiente, cumpriu-se a promessa de Deus. No capítulo 2, observamos que o apóstolo Pedro, por tudo que aconteceu no dia de Pentecoste, remeteu suas palavras à profecia de Joel para proclamar que a extraordinária experiência era o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento. Mais precisamente, em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. Manuel Ferreira diz: o trauma que os discípulos sofreram com a morte de Jesus e a acusação de terem roubado o túmulo do Mestre ocasionou grandes dores e temores. Contudo, isso não foi suficiente para que abandonasse a fé. Muitos creram, buscaram e, esperando serem cheios do Espírito Santo, conforme Jesus havia prometido que aconteceria após a sua morte. E de fato aconteceu. No dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos e suas orações foram respondidas e todos foram cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva. A respeito deste pensamento, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, do qual nós somos membros, entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias e também para você. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos, a fim de anunciar com ousadia a palavra de Deus e a todas as pessoas. Manuel Ferreira ainda diz: devemos rogar ao Pai que, assim como na igreja primitiva, o Espírito Santo nos ajude a sermos saudáveis na fé, sólidos no entendimento e zelosos na sustentação da chamada do legítimo avivamento espiritual. O Espírito Santo é nosso amigo e está disponível a um relacionamento mais profundo com aqueles que o desejam. No capítulo 3, nós aprendemos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único. Conclusão:
Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é uma promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponíveis também em nossos dias, para mim, para você e para todos aqueles que Deus, nosso Senhor, chamar. Amém.